Olá, amizades, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, esse é o meu canal, O Fundo do Baú, sejam bem-vindos. E aqui é o nosso espaço para a gente relembrar momentos históricos da cultura pop dos anos 90 e anos 2000 que aconteceram no Brasil e no exterior também. E já que estamos em clima de carnaval nesse país, vamos nesse vídeo relembrar 7 musas que marcaram a história do carnaval brasileiro, porque se tem uma coisa que o Brasil sabe produzir em série, são as musas, não é? Nas décadas passadas, então, cada semana aparecia uma musa diferente que a gente até ficava perdido. Mas algumas deixaram marcas inesquecíveis que sempre são lembradas nessa época de carnaval. Quem aí não viveu essa época e não se recorda da Monique Evans desfilando gravidíssima, da Bárbara Evans, ou a polêmica coleira escrito Ike que Luma de Oliveira usou no desfile da Tradição em 1998? Bom, se você não se lembra ou se você não viu, fica comigo até o final, porque eu vou relembrar cada um desses momentos, nesses próximos minutos que a gente vai ficar juntinhos aqui. Então pega a pipoca, porque é mais uma história do fundo do baú. Bom, amizades, e antes da gente começar a relembrar essas histórias aí do carnaval, né, as musas do carnaval de outros tempos, eu já queria pedir pra você deixar o seu like agora, porque se você esperar pro final, você esquece. E também, se você curte muito esse tipo de tema, né, lembrar, né, esses temas nostálgicos da cultura pop dos anos 90 e 2000, eu já te peço também para seguir o canal, para ajudar a nossa comunidade a crescer muito mais e sempre garantir que vai ter aqui conteúdos muito bacanas pra gente relembrar os nossos velhos tempos da infância e adolescência. A nossa primeira musa que deixou sua marca nos desfiles de carnaval se chama Magda Kotroff. Ela foi uma das maiores musas dos anos 80 e 90, sendo capa da revista Playboy por 3 anos seguidos. Ela posou em 85, 86 e 87, numa época em que era simplesmente status posar nua para a capa dessa revista. A Magda também atuou em programas de humor e fez alguns filmes também do cinema nacional. Mas era realmente no carnaval que a Magda se destacava e encantava as pessoas e encantava a sociedade naquela época. Ela foi considerada uma das precursoras em usar biquínis asa delta e fio dental no Brasil, uma época em que essa moda era muito crescente. E apesar de um certo liberalismo que tinha naquela época, ainda existia também um pouco de conservadorismo. Então ela acabou causando bastante impacto na cultura daquele momento ali. A Magda era presença frequente nos grandes bailes de carnaval, que era uma febre e uma tradição naquela época, né, principalmente nos anos 80 e 90. Esses grandes bailes aconteciam dentro de clubes muito importantes que tinham naquela época. Havia até desfiles de fantasias que valiam nota. Era, assim, muito famoso. E muitos famosos também frequentavam esses bailes, como, por exemplo, o Pelé, né, que frequentou por muitos anos esses bailes, na época com a sua então namorada, Xuxa Meneghel. Na Sapucaí, a Magda desfilou em escolas tradicionais como União da Ilha e Tradição. E a nossa próxima musa do carnaval é Nana Gouveia. A Nana, ela estreou no Carnaval Carioca em 1996, desfilando pela Caprichosos de Pilares, depois que ela chamou a atenção ao posar nua para um pôster da revista Playboy. Percebam só, ela não era nem capa da revista, ela posou dentro de um pôster que ficava no centro da revista e por conta disso ela foi chamada, né, para desfilar no carnaval. Muitas musas daquela época surgiram por conta disso, gente. Muitas faziam desfiles ou fotos de biquíni, também posavam para as revistas masculinas. Então isso acabava ali sendo um chamariz para os olheiros que chamavam as musas para desfilar nas escolas de samba no carnaval. Na época, a Nana participava de alguns quadros no Domingão do Faustão. Entre 98 e 99, ela se tornou figurinha carimbada no SBT, porque ela participou do famoso quadro Banheira do Gugu. Ela era uma das meninas ali que ficavam segurando os artistas, impedindo eles de pegar o sabonete dentro da banheira. E em 2001, ela fez parte do primeiro elenco da primeira versão do reality show Casa dos Artistas, que foi um precursor do Big Brother, só que na emissora do Silvio Santos e com famosos do elenco. Bom, em uma recente entrevista, a Nana contou que ela nunca pagou para desfilar como rainha de bateria nas escolas. Coisa que, aliás, é muito comum nesse meio, tá, gente? O posto de rainha de bateria pode chegar a custar, dependendo da escola e de quem tá desfilando, até R$500 mil.
Nos 4 anos em que ficou na Caprichosos de Pilares como rainha de bateria, né, a Nana disse que ela recebia um salário de 5 mil reais do presidente da escola e que ele dizia para ela que era como se fosse um incentivo para ela participar dos ensaios, né? Então era para ela colocar gasolina no carro dela, para ela cuidar dos cabelos, das unhas, para ela produzir fantasias para participar dos ensaios. Ela também disse que ela tinha que participar ativamente dos ensaios, né? Coisa que ela fazia comparecendo à escola 4 vezes por semana, e ela teve que fazer por merecer ganhar esse posto de rainha da bateria. Essa declaração que a Nana deu, né, que ela teve que fazer por merecer ganhar o posto, é muito curioso, porque nessa época, os primórdios do início desse cargo de rainha de bateria e tudo mais, porque não é uma coisa tão antiga do carnaval, esse posto, ele foi ganhando importância no decorrer do tempo. Era muito comum que os presidentes de escola colocassem mulheres brancas, famosas ou modelos que eram fora do mundo do carnaval para ocupar esse posto, né? Assim, não havia ali uma valorização das meninas da comunidade, das passistas que ficavam ali o ano inteiro trabalhando junto da escola. Mas isso não era uma coisa muito discutida publicamente, né? Não tinha essa não era uma discussão muito levantada na mídia na época, mas de um tempo para cá, né, com a consolidação das redes sociais, onde a gente debate vários temas diferentes, a gente já percebe que muitas pessoas questionam, né, nas redes sociais o porquê de mulheres famosas, brancas, que muitas vezes nem sambam direito, ganham tanto destaque diante da bateria num evento que basicamente, né, construído da cultura negra e que tem ali na sua força, né, o ano inteiro as pessoas da comunidade. A própria Nana Gouveia falou em uma entrevista para o jornal Carioca Extra que quando ela começou ali na escola, as meninas da comunidade não olhavam ela com bons olhos e não queriam de jeito nenhum ensinar ela a sambar, que ela teve que realmente suar a camisa para conquistar a confiança delas, né, para fazer merecer mesmo o posto de madrinha da bateria. E que ela disse que admirava muito, né, o talento dessas meninas e que ela ficava ali olhando como elas sambavam, que cada uma tinha uma técnica, e ela foi ali na raça mesmo, olhando as meninas sambando e foi aprendendo um pouquinho com cada uma delas. E na época ela nem tinha noção, mas que hoje ela fica pensando que as meninas deviam ficar olhando ali pra ela, vendo, pô, essa mulher, essa branquinha, magrinha, lourinha aqui, que nem é do mundo do samba, o que ela tá fazendo aqui, né? Mas ela falou que na época realmente ela não tinha essa noção, né, do porquê que tinham esses olhares de desconfiança e até mesmo de incômodo pela figura dela ocupando um espaço de destaque ali na escola. A nossa próxima música, que marcou muito a cultura do carnaval nos anos 90 e início dos anos 2000, é a maravilhosa Valéria Valença, a eterna Globeleza. Se você tinha alguma idade no período do carnaval dos anos 90 e 2000, você vai lembrar que sempre que começava ali o finalzinho do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, já começava a vinheta da Globo cantando Lá Vou Eu, Lá Vou Eu. E quem ilustrava ali, né, a chamada, né, sambando muito esse samba que foi composto pelo Arlindo Cruz, é a Globeleza, que era a Valéria Valença. A Valéria é uma mulher belíssima, ela estava assim no auge da beleza dela, tinha um corpaço, e a Globeleza, né, a figura da Globeleza era uma mulher negra, o símbolo do carnaval, sambando muito, só ali com o corpo pintado, né, com purpurina ou com algumas tiras, assim, cobrindo o que tinha que cobrir para garantir que a vinheta pudesse passar em qualquer horário na emissora. A Valéria iniciou sua participação no Carnaval Carioca no ano de 1990, desfilando pela sua escola de coração, a Caprichosos de Pilares. Ela também fez participações de desfiles em outras escolas, como a Mocidade Independente de Padre Miguel, a Grande Rio, e também foi presença no Carnaval paulistano, desfilando por escolas como Tucuruvi e Mocidade Alegre. Todas essas escolas, ela costumava desfilar exatamente da forma como ela se apresentava na vinheta da Globo, apenas com o corpo pintado de tinta e purpurina. O convite para a Valéria participar, né, da abertura como a Globeleza aconteceu em 1989 e ela foi chamada pelo mago do designer, o Hans Donner, que era o responsável por criar as aberturas de todos os principais produtos da Rede Globo. Ele foi o criador também da vinheta, né, da Globeleza, e ele conheceu a Valéria num concurso chamado Garota de Ipanema,
estava acontecendo no Rio de Janeiro, em 89, e a Valéria era a única mulher negra concorrendo nesse concurso. E junto da modelo Mônica Santos, ela fez a participação na vinheta no ano de 1990, que era uma vinheta um pouco diferente do que a gente passou a ver nos anos seguintes. Só que a Valéria e a Mônica foram dispensadas e ela passou algum tempo trabalhando com telemarketing e também no comércio varejista. Bom, até que em 1993, a Valéria retoma para a Rede Globo para participar dos quadros, né, desse quadro da vinheta da Globeleza, e dessa vez, né, com uma tecnologia mais avançada de design, a vinheta começa a ficar ainda mais profissional e ela simplesmente se tornou o rosto inconfundível do carnaval. Ela ficou conhecida como Globeleza, né, a personagem nem tinha esse apelido, né, Globeleza era só o nome que era dado pra canção ali e tal, mas acabou que o nome ficou associado à personagem, né, a passista que dançava ali com o corpo todo purpurinado. E a Valéria ocupou esse cargo até o ano de 2004. Mesmo em 2003, quando ela estava grávida do seu primeiro filho, ela participou da vinheta também. Tu vê ali toda uma preparação, né, para poder ter cuidado com a tinta que iam usar no corpo dela, porque ela estava com barrigão. E a vinheta é muito linda, assim, começa com ela sambando com o corpo com o corpo antes da gravidez e termina com ela já gravidinha, com o corpo todo pintado, encerrando o final da vinheta. E no ano seguinte, que ela estava grávida do seu segundo filho, ela foi produzida digitalmente pelo Hans Donner, que, aliás, se tornou o marido da Valéria. E em 2005, a Valéria passou oficialmente a coroa para uma outra passista seguir atuando como Globeleza nas vinhetas do carnaval. O carisma, talento, o corpaço e o incrível talento de samba no pé que a Valéria sempre teve, tornou ela um ícone eterno do carnaval brasileiro. Hoje considerada a rainha das rainhas do carnaval brasileiro, Viviane Araújo estreou em 1995 desfilando pela Beija-Flor de Nilópolis. A Viviane começou a trabalhar com dança ainda na pré-adolescência, né? Ela sempre gostou dessa área de dança, de beleza, e sempre gostou de fazer trabalhos relacionados ao corpo. Foi participando de concursos de beleza e depois ela foi participar de concursos de dança também. Ela se formou em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e chegou a trabalhar 1 ano dando aulas de danças em academias, mas logo ela deixou essa profissão de lado e seguiu investindo na carreira artística, voltando a participar de concursos de dança e de beleza. Ela estreou na televisão em 1994 como Garota do Fantástico e em 1997 ela participou do concurso A Nova Morena do Tchan. Na época, ela foi quase para a final, só que quem foi escolhida foi a Sheila Carvalho. Em 2001, a Viviane ganhou um papel de destaque na Escolinha do Professor Raimundo e de lá para cá ela já atuou em vários programas, novelas e seguiu sempre investindo em melhorar e aprimorar a sua atuação. Mas foi realmente no carnaval que a Vivi fortaleceu a sua imagem tão querida diante do público brasileiro. Em 2002, ela estreou no posto de madrinha de bateria, que era um cargo cobiçadíssimo na tradicional Mocidade Independente de Padre Miguel. Em 2007, ela desfilou pela Vila Isabel, que ela já tinha desfilado entre 1998 e 2001. Desde 2008, ela é a rainha absoluta da furiosa bateria da Acadêmicos do Salgueiro. Lá pelo Salgueiro, ela foi vice-campeã no mesmo ano que estreou e no ano seguinte, 2009, ela foi campeã junto com a escola que cantou o enredo sobre o tambor. E em São Paulo, a Vivi também faz destaque quando samba lá. Ela também é muito querida pelo público de São Paulo e há 16 anos ela é rainha da Mancha Verde. E a Viviane ela se tornou muito querida no mundo do samba por conta do seu profissionalismo e amor e respeito ao carnaval. Ela é tão conectada, né, com a sua bateria que ela inclusive aprendeu a tocar tamborim e se tornou assim uma das primeiras, né, rainhas de bateria a ter uma sincronicidade tão grande com o setor que é considerado o coração da escola, que é a bateria. E a nossa próxima musa, que tem uma história muito importante com o carnaval, é a Luísa Brunet. A Luísa é destaque no mundo da moda desde os anos 80, quando ela se tornou uma das modelos mais famosas do Brasil, participando de vários desfiles de moda, fazendo várias capas de revistas e fazendo diversos ensaios fotográficos para revistas muito famosas, como, por exemplo, a revista Manchete, que era muito popular nos anos 80 e 90. A Luísa fez vários trabalhos no mundo da moda juntamente com a Xuxa, que começou a sua carreira como modelo também. As duas sempre estavam juntas ali em ensaios fotográficos e elas se tornaram modelos exclusivos da famosa marca de jeans dos anos 80, Dijon.
Ela também posou para revistas masculinas como Ele, Ela e Playboy, e também teve ali a sua participação em atuações como no cinema, em filme dos Trapalhões, e também na televisão, como na novela Anjo Mal. Bom, a ida pro carnaval parecia uma coisa natural para Luísa, né? Ela e a Xuxa participavam juntas de vários dos famosos desfiles que aconteciam nos clubes cariocas, né? Que eram muito famosos e muito grandiosos. E a incursão dela na passarela do samba aconteceu em 1981, quando ela aceitou um convite de Joãozinho 30, o lendário carnavalesco do carnaval carioca, para sair desfilando pela Beija-Flor de Nilópolis. A Luísa, ela tem uma característica diferente da maioria das musas de carnaval. Geralmente as musas, elas saem em muitas escolas, né? Elas se tornam às vezes rainha de bateria de várias escolas, ou saem como destaque em diversas escolas. Mas a Luísa, ela teve uma característica diferente, que foi de criar um vínculo muito forte pelas escolas que ela passou. Tanto que na vida dela toda, né, nos 30 anos em que ela brilhou no carnaval, ela basicamente se destacou em 3 escolas de samba. Ela seguiu desfilando alguns anos pela Beija-Flor, até que saiu de lá para receitar o convite que foi feito a ela em 1986 para assumir o posto de madrinha de bateria na tradicional escola de samba Portela. Lá na Portela, ela se tornou a rainha de bateria que ficou mais tempo ocupando esse cargo, de 86 até 1994. Em 1988, quando ela estava grávida da Yasmin Brunet, sua primeira filha, ela se afastou do posto de madrinha, ela saiu de destaque num carro e no ano seguinte ela voltou para assumir o posto de rainha de bateria da Portela. Depois de sair da Portela, ela foi assumir o seu posto de madrinha de bateria na tradicional Escola Imperatriz Leopoldinense, onde ela ficou por 17 anos e lá a Luísa conquistou, junto com a escola, 4 títulos. E também, em 1999, ela desfilou gravidíssima do seu segundo filho, o Antônio. E a Luísa se despediu, né, do carnaval em 2010, passando o posto, né, para uma outra rainha. Ela chegou a ficar alguns anos afastada, né, dos desfiles, mas em 2023 ela voltou à passarela do samba para desfilar pela Portela, que homenageou, né, a Portela estava fazendo 100 anos de história, então ela fez várias homenagens ali à própria história da escola. E uma das homenagens que a Portela fez foi às antigas rainhas de bateria, e uma delas foi a Luísa Brunet. Então, e se teve uma rainha que causava nos desfiles das escolas de samba, essa majestade foi Monique Evans. Considerada a primeira rainha de bateria do carnaval carioca, ela estreou no posto em 1984, desfilando na Mocidade Independente de Padre Miguel. Em uma entrevista de 2015, a Monique disse que na época esse cargo de rainha nem existia e que ela foi literalmente jogada na frente da bateria e ela nem sabia o que estava fazendo ali, disse que mal sabia o samba enredo, mas que se divertiu muito e que foi um momento icônico na vida dela. Ela disse que tem consciência da responsabilidade e do peso que ela carrega por ter aberto as portas desse que hoje é um dos postos mais cobiçados dentro de uma escola de samba, né? As participações da Monique Evans nos desfiles sempre eram muito chamativas e sempre as pessoas ficavam sempre ali esperando, né, para vê-la desfilar. As televisões que mostravam os desfiles sempre ficavam ali também esperando poder mostrar na televisão. E uma das estreias que a Monique fez foi desfilar com os seios de fora no carnaval. Isso aconteceu porque ela resolveu que a fantasia dela ela não ia colocar o bustier, né, a parte de cima, e ela desfilou só com estrelinhas tampando o bico dos seios. Só que uma das estrelinhas caiu e ela teve que pintar ali, disfarçar para poder até a escola não perder ponto por conta de nudez, né? Mas depois disso ela fez vários desfiles com os seios de fora e sempre brilhando no carnaval. E ela inspirou muitas outras musas, como por exemplo a Nana Gouveia e Viviane Araújo, a saírem futuramente também com os seios de fora. E em 1991, Monique causou mais um impacto na avenida quando ela veio desfilando de 8 meses de gravidez da sua filha Bárbara Evans na frente da bateria da São Clemente. Hoje isso parece muito natural, né? Mas naquela época ainda existia assim, alguns costumes um pouco assim tradicionais. Então, o que hoje é muito normal, naquela época impactou bastante. E a Monique passou também por outras escolas muito importantes do Rio de Janeiro, como Estácio de Sá, Grande Rio e Mocidade. A ousadia e naturalidade da Monique, que começou como modelo ainda na adolescência, fazendo várias capas de revista, desfiles com biquínis, apresentando programas, entrevistando, fez dela uma eterna musa do carnaval, exemplo de uma pessoa que sempre estava disposta a trazer inovação e romper com a caretice da época.
E se teve alguém que sabia hipnotizar as pessoas quando botava os pés na passarela do samba, essa pessoa foi Luma de Oliveira. A Luma também iniciou a carreira dela no mundo da moda aos 16 anos. Ela chegou a fazer trabalhos em países como França, Alemanha e Japão. E no Brasil também fez várias capas de revista, como por exemplo a revista Playboy. A Luma, ela já tinha uma irmã famosa, né, a atriz Isis de Oliveira, que ajudou ali ela no início da carreira, levando a Luma para alguns lugares onde teriam pessoas que poderiam ajudar a dar ali o primeiro passo na carreira dela. Nos primeiros desfiles que a Luma participou, ainda ali no início dos anos 80, ela não teve tanto destaque porque ela saía ali no meio das alas, ela ficava meio escondida, então demorou um pouquinho para ela começar a construir o seu reinado no mundo do samba. Em 1987, ela fez a sua estreia como rainha de bateria à frente da Caprichosos de Pilares, com os seios à mostra, sorrisão no rosto do início até o fim e muita interação com a bateria, começava ali a construção de uma figura icônica do carnaval carioca. Ela também desfilou pela Caprichosos em 1990 e em 2005, e ela também teve passagem por outras escolas, como Mangueira e Estácio de Sá. Inclusive, na Estácio de Sá, a Luma virou enredo de samba. Agora, na segunda metade dos anos 2000, a escola que estava no grupo de acesso cantou a Luma como tema do seu samba enredo. Bom, e uma das escolas em que a Luma realmente mais fez história desfilando foi a Tradição. Por lá, ela desfilou os carnavais de 1988, 89, 1994, 95 e 96. Mas foi no ano de 1998 que a Luma simplesmente foi responsável por deixar marcado o momento mais polêmico e icônico do carnaval carioca. À frente da bateria da Tradição, ela estava vestida com uma fantasia de gata preta e ela resolveu complementar a fantasia utilizando no pescoço uma coleira que estava escrito o nome do seu então marido, Ike Batista. Ah, meu amor, pra que a Luma foi ter a ousadia de fazer isso? Ela foi massacrada e chamada de tudo quanto é nome, mas vamos usar, assim, o mais singelo do que ela foi chamada, que foi fazer propaganda para a submissão da mulher. Mas sempre muito afiada e sem deixar para depois as respostas, a Luma deu uma declaração que ficou muito famosa e marcante na época. Ela disse, abre aspas, mulher submissa não desfila em escola de samba. Mentira, ela não falou, né, gente? No ano seguinte, a Luma assumiu o posto de rainha de bateria da Viradouro e ficou lá até 2004. E na Viradouro, ela também protagonizou um outro momento histórico da Avenida, que foi quando, em um momento de uma paradona da bateria, todos os ritmistas ajoelharam e a Luma ajoelhou junto com os seus ritmistas do ano de 2001, marcando, né, esse momento como um dos mais históricos de desfiles no grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro. Bom, a Luma desfilou oficialmente pela última vez em 2012, mas ela sempre faz questão de acompanhar os desfiles como convidada nos camarotes, porque realmente é uma das maiores paixões da vida dela. A beleza, simpatia e dedicação total da Luma ao carnaval, incluindo as polêmicas em que ela sempre esteve envolvida, até hoje, o posto de ícone máximo do Carnaval do Rio de Janeiro. Inclusive, até hoje, a Luma ainda é vista como referência para muitas madrinhas e rainhas de bateria. Bom, amizades, chegamos ao final do nosso Remember de maiores musas do Carnaval do Brasil nos anos 80, 90 e 2000. E eu queria bater agora um bom papo com você e que você me dissesse aí nos comentários se você conhecia um pouco da história dessas musas, se tem outras musas que você acha que a gente poderia destacar aqui também. E quais musas, né, que atualmente você acha que realmente representam o carnaval, né? As rainhas de bateria ou musas que realmente ali representam o verdadeiro espírito do carnaval brasileiro. Bom, e também, se você puder, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque todas as vezes que você interage aqui nesse conteúdo, o YouTube entende que é um vídeo bacana e recomenda para mais pessoas, beleza? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo, porque recordar é viver. Beijinhos!